Um e já. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo depois, mas principalmente boa noite aqui para os meus amigos e amigas Emerson, Carlos, Ronald, Felipe, Ruth, Alberto, Maria Clara, Aleph, Adelmo, Giovanni, Vitor. Obrigado, pessoal, por estarem participando aqui. Nós estamos em quase 12 pessoas aqui na sala hoje e para a nossa primeira lista de exercícios, nós tivemos 14 pessoas participando. Então, é bem provável que nós temos alguns de nós que estão dependendo dessa gravação. Como sempre, a gente coloca essa gravação lá no YouTube, mas a gente não coloca como totalmente público. A gente coloca como não listado, ou seja, só aqueles de nós que têm o link é que conseguem acessar essa gravação. Como a gente acabou de entregar uma ficha de exercícios, eu queria oferecer para vocês a oportunidade de, inicialmente, darem uma olhadinha aí no seu e-mail. Veja no seu e-mail que eu liberei as notas há alguns minutos atrás. Vejam no seu e-mail se chegou a nota. E, obviamente, de tirarem dúvidas de questões específicas. Porque agora que está fresquinho na mente, né? Se vocês quiserem, a gente pode voltar para uma ou outra questão da lista de exercícios, alguma coisa aí que te incomodou, que você não entendeu direito. A gente pode tirar a dúvida agora. E logo em seguida nós vamos falar da economia, macroeconomia clássica. Que tal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar a tela, mostrar para vocês que o desempenho de vocês nessa coisa foi ruim, não. A gente teve aqui, ó, uma mediana, ou seja, mais da metade de vocês tiraram 9 ou 10 pontos. A gente teve uma pessoa tirando 4, 2 pessoas tirando 7, 2 pessoas tirando 8, o resto da turma toda tirou 9 ou 10. Então, nós tivemos um desempenho relativamente bom. Na primeira questão, 92% acertaram, na segunda, 92%, na terceira, 78%. Deixa eu ver se tem alguma com menos de 70% de acerto, que aí a gente já vai logo nela. 71, 85, 100, 64. Questão 9. Sobre desemprego. Sobre emprego, desemprego e taxa de desocupação, popularmente chamada de taxa de desemprego, é correto afirmar que... já vi o que vocês erraram aqui, ó. 28% de vocês marcaram a primeira opção como sendo certa, e não é. Está dizendo assim, são considerados desempregados todos os indivíduos que não tiveram ocupação remunerada nos últimos 30 dias. Não basta, pessoal. Lembra lá do primo, do Ronald, aquele cara que não faz nada? A mãe dele fala que ele é desempregado, mas o IBGE fala, não é desempregado. Porque não busca, né, professor? Exatamente. Para ser desempregado, tem que ter feito algum tipo de esforço palpável para conseguir emprego. Ou participou de uma entrevista de emprego, ou levou o currículo em algum canto, ou foi na agência Cine e sentou lá na frente da mocinha para ouvir qual que eram as vagas que estavam abertas, que tinham possibilidade e tal, ou visitou uma empresa para tentar conversar com o gerente, ver se podia ajudar em alguma coisa. Tá, se você não fez nada disso, não quer dizer que a gente está pouco se lixando para você, não, mas quer dizer que você não vai contar como desempregado. E é difícil essa conta, eu já expliquei para vocês. Às vezes a pessoa pode estar desiludida. Ela já tentou tanto no mês passado que esse ano ela falou, quer saber, cara? Já me matei. Não tem nem dinheiro para ficar pegando ônibus para ir para os cantos pedir emprego. Não está saindo mesmo. Então tem muita gente que acaba não contando como desempregado, embora esteja em situação muito precária em termos de condições de vida, tá? Vamos pegar esse outro aqui, questão 6, que parece que teve muita gente errando também. Está dizendo assim, com relação aos cálculos do PIB real e do PIB nominal, qual das afirmativas é falsa? Então, a maioria de vocês aqui, 71%, já marcou aqui, ó. O PIB real também é chamado de PIB a preços correntes. Opa! Não, aqui não, gente. PIB real, a gente tem que eliminar o efeito de preço. Por isso, a gente fixa os preços da mercadoria de um determinado ano e vai vendo qual que é o valor da produção em termos de quantidades que foram feitas no ano seguinte, no ano, 2 anos depois, 3 anos depois e tal. Mas ao fixar os preços do primeiro ano,
Qualquer mudança no total vai ser mudança média de quantidades. Daí é PIB real ou é a mesma coisa que PIB a preços constantes. E 71% de vocês perceberam. Agora, teve alguém que caiu por essa aqui, ó. O PIB real é aquele do qual mais se escuta falar. Quando um analista diz que o PIB cresceu 4,6% no ano passado, ele se refere ao... ele se refere... Está aparecendo toda a frase aqui. Ele se refere... Deixa eu ver se dá diminuindo o tamanho. Consegue. Ele se refere ao PIB real. Bom, deixa eu voltar lá para a questão 6, lá na original. Questão 6. Tá. O PIB real é aquele do qual mais se escuta falar. Quando o analista diz que o PIB cresceu 4,6% no ano passado, ele se refere ao PIB real ou a preços constantes. Tá certo, gente. Essa frase está correta, tá? É isso mesmo. A gente fala do PIB real. A maior parte do tempo, o PIB cresceu isso, o PIB cresceu aquilo, a gente está falando é do PIB real ou PIB a preços constantes. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essas questões? Não, né? Tá bom, tá tranquilo. Então, eu vou seguir para frente aqui, e agora sim eu vou compartilhar com vocês a nossa ficha de aula. Por favor, confirmem para mim que vocês estão vendo aí aquela... Vão ver daqui um minutinho, que vocês estão vendo aí a capa do Freud. Compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês essa combinação esdrúxula de rosa com amarelo? Ah, sim, tá tranquilo. Eita, mas peraí, deixa eu ver. Tá na tela inteira, né? Tá compartilhando como tela inteira, não é isso? Isso. Beleza, pessoal. Tá, então vamos lá. Vocês reconhecem essas figurinhas aqui? Quem conhece esses caras? Muito bem, esses três caras aí são... Oi? Quem que chutou aí o nome? Eu acho que ele desistiu. Ó, o da esquerda aqui, a maior tela. Quem que vocês acham que é? O Adam Smith. Adam Smith, né? A gente ia colocar o destaque para o maior economista da história, o cara mais sabe. Alguns argumentam que o Keynes foi tão grande quanto o Adam Smith, mas para mim esse cara é o maior gênio. Ele bolou, ele constituiu o pensamento econômico. E uma coisa que talvez muita gente não saiba, o livro dele é bom de ler, tá? Não é difícil de ler, não. Tem exemplos interessantíssimos lá. Todo mundo deveria ler A Riqueza das Nações. Aí vem para o lado direito aqui, você tem mais dois outros caras. Um deles é um sujeito chamado Davi Ricardo, ou David Ricardo, se você quiser preferir. Se você preferir, esses caras, Davi Ricardo e Adam Smith, foram conterrâneos. Tem até algumas cartas trocadas entre eles. Muita gente que exagera, fala que eles eram bons amigos, mas aí está forçando a barra, tá? A verdade é que eles tinham um pensamento muito convergente. E esse outro velhinho aí, com uma cara um pouco mais sofrida, poxa, esse cara também é uma figura extraordinária, pessoal. Eu só queria passar para vocês a ideia de que esses caras podem parecer velhos e anacrônicos, mas o pensamento desses caras ainda é provocativo. A gente ainda volta a esses caras para discutir as grandes questões de hoje da humanidade, tá? O terceiro se chama John Stuart Mill, que é também um economista extraordinário, extremamente influente, principalmente para quem acha que grande parte dos problemas do nosso planeta é a qualidade muito frágil, muito ruim, muito vulnerável das nossas instituições, tá? Então, John Stuart Mill é um cara que dedicou um tempo particularmente relevante, não só para estender o pensamento do Adam Smith, mas fazê-lo de modo a resgatar ou enfatizar o papel fundamental das instituições, que também está lá no Adam Smith, tá? Quando eu falo instituições, eu não estou falando de empresa só, ou de governo só. Estou
falando daquela ideia de você ter organizações entrelaçadas, que obedecem certos padrões de comportamento. Se você sai na rua e você está vestido, você não está sem camisa, você está obedecendo uma instituição. Se você, ao entrar numa sala de aula, você vira para o seu colega e fala boa tarde ou boa noite, isso é uma instituição também, tá? Não é só instituição no sentido de prédio, de organizações, não. Instituições também no sentido de práticas, vivências, valores. Afinal de contas, o mercado não funciona no limbo, né? Ele não funciona no éter. Ele funciona permeado por esses acordos sociais. Tanto é que a economia é uma ciência social. Muito bem, mas o nosso foco agora é tentar fazer uma grande síntese da economia clássica e, principalmente, da visão clássica sobre a macroeconomia. Pessoal, escutam bem o que eu vou falar, tá? Macroeconomia é um termo que não existia nessa época. Macroeconomia é um termo do século XX, principalmente aí da época do Keynes em diante. Tá? Então, antes se falava só de economia política. Você fala, bom, peraí, mas nós vamos discutir política aqui agora? Não, a gente chamava de economia política porque a gente reconhecia lá na base, lá na origem, a gente reconhecia que instituições econômicas, organizações como empresa, governo, mercado, tinham influência e eram influenciadas pelo sistema político. Então, a gente reconhecia lá na base uma economia que era menos, digamos, tubulação de água. Com o passar dos anos, uma boa parte dos economistas da tradição clássica passaram a entender a economia como sendo quase se fosse uma economia hidráulica. O que é uma economia hidráulica? Você abre uma torneira daqui, o fluxo dali vai aumentar, mas vai encher a banheira do lado de lá. Se você abrir o ralo, vai descer e tal. Como se fosse uma questão de calibragem de fluxos. E essa visão mecanicista, meio de engenheiro da economia, ela só foi se fortalecendo no século XVIII e XIX. Lá na base, lá no século XVIII, ela tinha muito menos força e era principalmente a compreensão de que os fenômenos econômicos tinham natureza política. Tá certo? Tá, isso passa pela primeira grande obra da economia. O livro do Adam Smith não se chama A Riqueza das Nações. Se chama Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações. Está aí no meu slide, tá? Aí você pode olhar para mim e falar assim, eita, professor, onde é que está esse slide? Você ainda não coloquei. Foi mal, galera, ainda não coloquei para vocês lá no Google Classroom. Eu vou pôr. Mas eu tenho uma boa explicação por que eu não coloquei ainda. É porque eu ainda estou preparando. Eu ainda estou avançando com essas anotações e eu devo terminá-las amanhã para colocar para vocês lá. Então, na aula gravada de quinta-feira que vem, vocês já vão poder acompanhar a aula gravada tendo a própria versão completa das fichas de aula, tá? De toda forma, ninguém precisa escrever no papel ou tirar print da tela isso que vocês estão vendo aí. Essas fichas de aula vão estar disponíveis para vocês, tá? Tá, olha o título do livro, cara. Uma investigação sobre a causa, o que causa a riqueza, e a natureza, o que é riqueza de verdade. Então, esse cara tem um interlocutor. Ele está falando para quem pensa no mundo mercantilista. Ele está falando para o rei. Ele está falando, senhor rei, não é acumulando metais preciosos, enfiando nos vossos calabouços, que o nosso país vai ficar rico. Nós precisamos basicamente de duas coisas, especialização e escala. Isso você consegue através do método do capital. Todo o dinheiro que você ganha numa atividade, você reinsere na roda produtiva, comprando mais máquina, ampliando a escala de produção, trabalhando cada vez mais com atividades especializadas dentro dessa organização. Especialização do trabalho, escala e reinvestimento do capital. É isso que o cara está falando. É assim que uma empresa se torna uma potência, gera um monte de dinheiro, e aí, senhor rei, aí o senhor pode cobrar impostos. Tá? Claro que isso aí tudo dependia de um livre funcionamento de um mercado, e que era um mercado relativamente... Não era o que se tinha na época, tá? O que se tinha na época eram rotas prioritárias para quem era amigo do rei.
Se você quisesse vender tecido na cidade de Londres, não era qualquer um, não é qualquer pessoa que chegava com a sua carroça trazendo rolos e rolos de tecido e entrava dentro da cidade de Londres para vender tecido. Você tinha que ter uma autorização do rei para vender tecido na cidade de Londres. Então, esse tipo de organização barrava a evolução dos mercados, tá? Tá. Então, a economia clássica ela surge em oposição ao mercantilismo. E o mercantilismo aqui está sendo muito simplificado em dois grandes pontos. Metalismo, a ideia de que a gente deve juntar dinheiro, vender o máximo para o exterior e comprar pouco do exterior, fazer a diferença se transformar em ouro ou metais preciosos e acumulá-los. Quanto maior nosso estoque de ouro, mais rico o país é. Essa ideia era bizarramente difundida no mundo da Idade Média. E o outro é o estatismo, esse estatismo que eu falei. Então, o mercantilismo é um fenômeno da natureza da emergência do Estado, emergência do Estado nacional, do rei organizando fronteiras, colocando exército para proteger e estabelecendo regras para determinado território. Quando ele estabelece regras de conduta, regras de contrato, regras econômicas, e ele também diz quem é que vai vender trigo, quem é que vai vender soja, quem é que vai vender milho, quem é que vai vender. Então, ele também distribui direitos econômicos. Então, não existia um livre mercado, embora aqui e ali você tivesse o papel dos comerciantes que circulavam por toda a Europa, tá? O nível de produção e renda da economia, segundo a visão dos clássicos, ela tende ao ideal. Quando a economia não está bem, é porque alguém está impedindo que ela esteja bem. Então, no pensamento clássico, vigora uma ideia de que, assim, deixe o Estado, deixe o mercado fazer o que ele quiser, que as coisas vão melhorar. Não intervenha, não tente controlar preço, não tente designar direitos de comércio, direitos de acesso a este ou aquele mercado, deixe o mercado funcionar livremente e você vai ver a economia indo ou exercendo todo o seu potencial de crescimento, tá? Você pode ter ociosidade, ou seja, coisa sobrando, ou escassez, coisa faltando. Esses problemas são resolvidos via preço. Quando o preço, se uma coisa está escassa, o preço sobe muito, você dá o estímulo para que se produza mais ou para que se traga mais, e aí o problema é resolvido. Quando um produto está excessivamente abundante, está sobrando, está se perdendo, o preço cai porque ninguém mais quer comprar, o preço tende a despencar e dissuadir, desestimular as pessoas de produzirem mais. Então, a ideia de que o sistema de preços, a livre flutuação de preços, corrigiria os problemas de escassez ou de ociosidades na economia, ou seja, de falta ou de excesso na economia, tá? E se esse mercado estiver funcionando livremente, ele vai para o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é um estado de coisas em que a gente está próximo do ideal. Tá? Então, algum arranjo, alguma intervenção estatal, algum poderoso está metendo a mão no mercado, portanto, por isso que a gente não está vendo o mercado prosperar, as empresas prosperarem, tá? Não é que o Estado intervia, metia a mão nesse caso, como eu já falei aqui, ditando rotas, assegurando direitos privilegiados, acessos àquele ou este mercado, dando, enfim, fazendo acordos que beneficiavam os cortesãos, aqueles que estavam mais próximos da corte, tá? Então, esses caras entram com uma ideia de falar assim, não dá para viver num ambiente desse, de que o rei escolhe quem vai ganhar o jogo. Quem tem que ganhar o jogo não é o rei quem diz. Tem que ser o seu talento, a sua habilidade, a sua agilidade, sua capacidade de entregar produto ou serviço melhor do que os outros. Se você barrar esse impulso, você vai ficar preso numa situação aquém daquela que seria ideal e que, por muitas razões, os economistas se referem como estado de equilíbrio, tá? Tá, mas se a gente está falando nesse papel mágico de preços,
esses caras vão além e falam, eu estou falando de todos os preços. Salários, não deve ter salário mínimo, não deve ter salário máximo, não deve ter salário fixado por lei. Salário tem que ser um preço. Se tem gente fazendo calçado demais, você tem muito sapateiro, o preço da hora de trabalho do sapateiro tem que cair até o ponto de estimular as pessoas a serem sapateiros. Aí a pessoa vai ser o quê? Ela vai cuidar de galinha. Vai ser criador de... não, mas e o preço da galinha? O preço da galinha, a hora está subindo. Então é um monte de gente querer ser criador de galinha. Tá? Então, salário é um preço. E na visão dos clássicos, ninguém deveria meter a mão em salário. Nem para dizer qual é o mínimo, nem para dizer qual é o máximo, nem para fixar por lei salário. A mesma coisa vale para a taxa de juros. Eita, peraí, mas taxa de juros é o preço? É o preço do dinheiro. Se você tem muitos recursos ociosos que ninguém está querendo usar, esses recursos vão procurando quem quer ir tomar empréstimo. E se eles estão abundantes, o preço, a remuneração ao detentor desse capital tende a cair. Tá abundante. Por outro lado, se ele estiver faltando, há um preço mais caro. Quem quiser alcançar empréstimo vai ter que pagar um retorno maior, vai ter que remunerar com um retorno maior aos detentores desses capitais, tá? Então, não é só o preço do sapato, da comida ou da roupa, ou da colheita. A gente está falando de todos os preços na economia, inclusive salários, taxas de juros, taxa de câmbio e tudo mais. Tá? Se esses preços, na visão dos clássicos, se esses preços operarem livremente, o mercado se autorregula a ponto de levar a economia para o seu nível ideal. Pessoal, então, olha só o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma profunda defesa filosófica do livre mercado. Essa defesa, obviamente, não estava completa e não estava totalmente suficiente. Por quê? Porque a gente sabe que, embora desejássemos um mercado tão lindo como esse, o mercado lá fora tinha oligopólio, monopólio, violência, tinha fraude. Tá? Então, o mercado não era essa coisa tão ordeira e disciplinada como os caras descreviam. Já vou chegar a você, tá, Emerson? Vou passar a palavra para você. Mas é interessante pensar assim. O que os caras estavam tentando fazer é falar assim, eu não vou discutir o que acontece aqui na vila de Manchester. Eu não vou discutir os detalhes do que acontece aqui na região próxima de Paris, na França. Não vou discutir os detalhes do que está acontecendo lá no Brasil, lá naquele meio daquele mato, com aqueles índios todos lá. Eu não quero discutir particularidades. Eu quero capturar os princípios gerais do funcionamento do mercado. Nessa história de tentar se ater aos princípios gerais do funcionamento do mercado, eles jogaram muitos elementos que eram, né, particulares de um lugar ou de uma região. Mas eles também jogaram muitos aspectos que depois foram sendo retrazidos de volta, como, por exemplo, a concorrência imperfeita, a formação de cartéis, oligopólios e tal. Essas coisas não estavam muito dentro da parte central da teoria dos clássicos. Diga lá, Emerson. Na verdade, era mais uma curiosidade, acho que o meio que respondeu aí, se teve alguma sociedade que conseguiu implementar e viver por algum tempo aí, sei lá, uns 10 anos. Teve gente tentando comunismo, tentando capitalismo, porque ninguém nunca tentou arriscar essas regras. Pois é, a questão é que a situação que eles estão descrevendo é uma situação ideal. É uma situação em que existe uma adesão voluntária a certos princípios. Então, por exemplo, você vai fazer uma troca com alguém, eu trouxe aqui meu milho, quanto é que você está querendo pagar nele? Eu estou querendo pagar o que está se pagando aí no mercado, que é 18 moedas de ouro. 18 moedas para esse estoque de milho aí, deixa eu ver. Tá? Aí depois eu vou lá descobrir, o preço do mercado está sendo 22. Você está tentando me ludibriar, você está tentando me enganar. Aí eu descubro que você está tentando me enganar, você fica fora do mercado. Quer dizer, a ideia de que o ser humano não vai tentar violar esses princípios
É uma ideia também um pouco bizarra. E os caras acreditavam que o mercado ia punir alguém, por exemplo, que fosse fraudulento. Alguém que enganava os outros, com o tempo, ia sair do mercado, ninguém ia querer fazer negócio com ele. A gente não percebe que tem algumas pessoas que têm poder e vão usar da violência, vão usar da fraude, vão usar de toda maneira para tentar fugir dessa disciplina do mercado. Então, eu não sei se é tanto inocência a palavra, sabe? Mas é assim, os caras estão falando assim, gente, eu sei que tem todos esses problemas, mas antes de pensar nos problemas, vamos entender a lógica fundamental do funcionamento do sistema. Depois que a gente entender a lógica fundamental, a gente pode ir pontuando e vendo quais que são os furos dessa história, tá certo? Tá, então, é um esforço para estabelecer o funcionamento da economia. E, nesse sentido, esses caras foram extremamente bem sucedidos, tá? Dentro dessa ideia de que a economia busca, naturalmente, converge para uma situação ideal, uma situação de equilíbrio, a gente também tem a ideia do crescimento de uma economia. O crescimento de economia é um processo que vai em direção ao seu ideal. Nessa época, gente, não existia essa ideia de que uma economia tinha que crescer todo ano. A ideia era que você precisava ir para o seu nível ideal. Então, não se pensava numa economia que vai crescer todo ano 5%, crescer todo ano 10%. Que pensava numa economia que falava assim, não, hoje a gente está trabalhando menos do que a gente deveria, ou está trabalhando mais do que a gente deveria, mas a gente está indo em direção ao nível ideal. E daqui a um tempo as coisas vão ficar fixas, vão ficar mais ou menos dadas. Ah, todo mundo trabalha 7 horas por dia. Então, a ideia de, digamos assim, do ideal a ser perseguido não era uma economia que sempre crescia. O que se queria é encontrar uma economia próspera, que ia encontrar o seu estado de prosperidade e, a partir dali, a prosperidade ia ser uma condição normal. Normal para a grande maioria da população, todo mundo teria bom acesso a bons recursos e viveria uma vida melhor, tá? Então, interessante essa ideia, tá? Que não existia essa ideia de crescimento permanente. O que se buscava era uma espécie de... A expressão em inglês é steady state. É um estado estacionário, um estado, um ambiente estável, em que a prosperidade era o normal. As pessoas tinham talentos, usavam bem seus talentos, cada um vivia bem, e a sociedade estava próspera, realizando aquelas trocas, sem ter que buscar uma ambição de crescer mais, todo mundo querer crescer, ficar maior, tá? Nessa economia, a moeda tem um papel trivial, que é principalmente de meio de troca. Então, ninguém guardaria dinheiro com medo de que uma crise viesse. Ninguém esconderia dinheiro debaixo do colchão com medo de que, se guardar no banco, o banco quebraria. Então, a moeda aqui ela não tem muita importância. Ninguém especula com moeda. Ninguém pensa em comprar moeda de um outro lugar para proteger o valor. A moeda aqui era simplesmente meio de troca. Tá? Era só aquele meio pelo qual as pessoas realizariam transações. Alguém que quer vender óleo de baleia, outra pessoa que quer vender trigo. Não dá para encontrar essas duas pessoas e fazer a coincidência. Elas vão ter que encontrar alguém tentando comprar óleo de baleia, receber dinheiro e usar esse dinheiro para comprar da outra pessoa que está vendendo trigo. Tá? Por fim, a produção de uma determinada quantidade de produto, por si só, geraria movimento, renda suficiente para que os produtos fossem comprados. Então, a renda gerada entre as oficinas de sapato e de roupa geraria salários que pagariam pelos produtos gerados no mercado de alimentos, que pagariam salários e rendas para as pessoas comprarem tecido, que geraria salários e rendas para as pessoas comprarem sapato. Então, a ideia de que a oferta, ao estabelecer os ambientes produtivos, você também paga salários suficientes para que essas rendas comprem toda a produção que está sendo feita. Então, nesse sentido, não havia a possibilidade de faltar comprador. Não existia no contexto da economia clássica
a possibilidade de você produzir demais e os estoques acumularem e sobrarem. Tá? Não caberia ao governo falar assim, eita, estou preocupado que a economia está ociosa, eu vou injetar dinheiro, vou contratar mais gente aqui para poder injetar dinheiro e as pessoas poderem comprar as coisas. Tá? Então, essa é uma talvez das grandes fragilidades, das maiores fragilidades conceituais dentro da economia clássica. E quem vai tacar o dedão aí e vai falar assim, aqui tem um problema sério, meu amigo, é o Keynes. O Keynes vai virar e vai falar assim, um dos conceitos fundamentais que falta à teoria clássica é a ideia de demanda efetiva. A ideia de que alguém vai chegar e vai falar assim, estou observando um descompasso entre produção e desejo de compra. Então, de alguma forma, caberia ao Estado, em determinados momentos, estimular a economia, gerar desejo por mais compra, por mais investimento, de modo a provocar um aceleramento dessa demanda chamada demanda efetiva, tá? Nós vamos chegar lá, mas já é bom tendo essas ideias na cabeça. O nosso livro, Macroeconomia, Teorias e Práticas, Teorias e Políticas, lá do Freund, do Richard Freund, ele traz trechinhos assim que ele faz definições. Eu já disse para vocês que eu não gosto muito de todas essas definições, algumas delas até me incomodam, mas eu gosto da ideia de parar e entender alguns conceitos bem específicos, tá? O primeiro, função de produção, ou função-produção. Ah, não, isso aqui a gente conhece, porque todo mundo aqui fez micro, né? Todo mundo sabe o que é uma função de produção. Ah, tudo bem, mas só para resgatar aqui, é uma relação direta entre quantidades de insumos e o resultado da produção, o volume de produção. Tá? Então, uma relação entre quantidade de insumo empregado e o volume de produção que se obtém. Essa ideia não estava aí disponível, não estava trazida para ser a base do pensamento econômico, tá? Não se fazia essa... Bom, vamos organizar aqui, qual que é a parte da produção, qual que é a parte do comércio. Então, essas ideias acabam sendo consolidadas, amarradinhas dentro do pensamento da economia clássica. Se você lê o Adam Smith, você vai ver isso lá, em palavras, não em função matemática, que isso foi depois. Você vai ver em palavras ele dizendo, olha, o que faz uma fábrica de lápis aumentar a produção? Ah, ela vai precisar empregar mais madeira, ela vai ter que comprar mais carvão, tudo mais. Tá. O segundo ponto é a ideia de produto marginal do trabalho. Gente, para essa aula que a gente está discutindo aqui, esse é um conceito fundamental. Todo mundo que fez micro sabe o que é custo marginal, sabe essa ideia de produto marginal do trabalho. Nós precisamos resgatar esse conceito bem de perto aqui, tá? Produto marginal do trabalho é o quanto a mais que você consegue produzir ao variar na margem, por isso a palavra marginal, ao variar na ponta, uma quantidade bem pequenininha de um dos insumos, que é o insumo trabalho. Então, você fala assim, a minha empresa produz 3.000 automóveis por ano. Se eu contratar mais uma pessoa, quantos automóveis a mais por ano eu consigo produzir? Aí a pessoa vai dizer, não, aqui, ó, você tem 2.000 automóveis por ano, agora vai ter 2.030. Pô, quer dizer que uma pessoa gerou 30 automóveis adicionais. Foi baita de um salário para essa pessoa. Tá? Então, a produtividade marginal do trabalho vai dizer assim, quanto que aumenta a produção se eu variar na margem, lá na pontinha, uma unidade a mais, uma mínima unidade a mais. Eu consigo corrigir 10 provas por dia, trabalhando 8 horas por dia. Aí alguém pergunta, fala assim, e quantas provas você consegue produzir se você aumentar em 1 hora? Em 1 hora o seu dia, em vez de trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 9 horas por dia. Eu consigo subir para 11 provas. Só mais uma prova na última hora. Porque eu já estou cansado e tal. Beleza, tá. Então, eu sei quanto que é o ganho na margem. Depois de já ter trabalhado 8 horas, se eu trabalhar a 9ª, tá? Então, o produto marginal do trabalho é fundamental para entender o que vem pela frente. Tá? É um conceito fundamental. E aí vem essa ideia de demanda agregada.
a soma das demandas por um determinado produto de uma determinada economia. Demandas vindas da família, das empresas, do governo, de compradores estrangeiros. Então, se você pensar, por exemplo, no mercado como trigo, um mercado que está sendo profundamente impactado com essa guerra da Ucrânia, não é só o petróleo. Muita gente só está olhando para o petróleo, só está preocupado com o preço da gasolina. Na verdade, o preço de vários cereais estão sofrendo um impacto muito grande e vão rebater na cadeia de produção de proteína animal, vão rebater no preço dos alimentos no Brasil e no mundo afora, tá? Rússia e Ucrânia são dois grandes produtores de cereais. Só que os caras agora estão se mandando bomba, se matando lá. Então a gente vai ter dificuldade grande. A demanda por trigo vem para as pessoas que querem comprar farinha, vem para as empresas que estão querendo fazer produtos como biscoitos, bolos para vender, os governos, que muitas vezes têm estoques reguladores de determinadas mercadorias para comprar, vender na hora de dificuldade e tal, e a França, a Itália, que está comprando, costumava comprar trigo da Ucrânia. Então, a demanda agregada vai ser o conjunto de atores que acabam coletivamente exercendo essa pressão de compra para sustentar um determinado setor ou um conjunto de empresas. Pessoal, deixa eu parar e olhar aqui para vocês. Por favor, levanta a mão se você achar que eu estou indo muito devagar e que pode dar uma acelerada. Se ninguém levantar a mão, eu vou entender que está sendo uma boa revisão, que está todo mundo gostando da minha conversa aqui. Tá ok, professor. Beleza. Ó, obrigado, pessoal. Obrigado pelo retorno aí. Tá. Vamos começar, então, lá na base. O que é a base da economia clássica? Vocês vão ver aqui, gente, praticamente uma aula de microeconomia. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, espera aí, professor, mas a gente não está estudando a macroeconomia clássica? Eu falo assim, pronto, a macroeconomia clássica é praticamente uma soma da microeconomia. Eu vou descrever uma empresa, como que ela está fazendo, e vou falar assim, pronto, quer saber como é que a economia funciona? Em vez de pensar em uma empresa, pensa em 10 milhões de empresas iguaizinhas a essa, todas pequenininhas. De modo que você tem um mercado de concorrência perfeito. Então, a descrição da macroeconomia clássica é muito parecida com a descrição de microeconomia. A maior parte das coisas que eu vou falar aqui tem cara de microeconomia, tá? Então, a produção, como eu disse anteriormente, é relacionada, é definida através dessa função produção. Função produção depende da tecnologia, que a gente vai considerar que é dada. Então, quando a gente estiver discutindo as discussões, fazendo as discussões sobre produção aqui, a gente vai pensar assim, o número de fábricas está dado. O número de máquinas e equipamentos, e tratores e ferramentas é fixo. O que a gente vai poder fazer é empregar mais ou menos pessoas. Eu lembro dessa história, aquela história do curto prazo, que a gente tanto discutiu na microeconomia. Exatamente. Aqui nós estamos fazendo praticamente uma revisão de microeconomia. Para cada nível de insumo, a função de produção vai mostrar lá um determinado resultado, que é expressa como sendo sobe Y se você aumentar N. A letra K, que vocês estão vendo aí, com um tracinho em cima, é o estoque de capital. O estoque de capital é dado. Isso significa dizer assim, você tem uma tecnologia que já pressupõe, para cada máquina, 3 homens trabalhando com ela. De tal forma que você pode colocar um 4º homem trabalhando com ela, mas você está forçando a barra. Se você puser um 5º homem trabalhando com a mesma máquina, esse cara vai ficar boa parte do tempo ocioso. Então, você acaba tendo custo, pagando o salário dele, mas ele não vai gerar grandes impactos. Então, você vai ter ganhos que são decrescentes. Se você, com estoque de capital, vai aumentando o emprego de trabalho, você vai ter ganhos decrescentes. A história da lei dos rendimentos marginais decrescentes, tá? Então, todo mundo está lembrado disso tudo. A gente pressupõe aqui, gente, que hora de trabalho é uma coisa só. Aqui não tem distinção entre hora de trabalho de criança, hora de trabalho de mulher, hora de trabalho de homem forte e hora de trabalho de homem fraco. Tá? A gente está pensando aqui hora de trabalho, o que significa dizer que o insumo trabalho é considerado homogêneo.
para que tipo de função que o insumo de trabalho poderia ser considerado homogêneo? Se você estiver falando de atender telefone não importa se você é grande, baixo, se você é homem ou se você é mulher, se você... Talvez criança, não seja... Vocês entenderam a ideia? É uma atividade que qualquer pessoa poderia desempenhar. Então, nessa leitura do capitalismo que a gente está fazendo, aqui ainda tem pouca possibilidade de entender os talentos, diferentes talentos dentro de uma empresa. Então, a concepção de uma empresa, ela, nessa descrição macro, ela não vai ter o mesmo detalhe que a gente vê na discussão micro. Na descrição micro, eu não sei quantos de vocês que fizeram a disciplina Economia de Empresas. Economia de Empresas é uma disciplina optativa para o curso de Economia, mas é a coisa mais curiosa, que ela é obrigatória no curso de Administração. Economia de Empresas é uma disciplina do nosso curso que fala muito isso, que dentro do ambiente de trabalho, a maneira como as dinâmicas se estabelecem, e que o talento de cada um profissional vai se sobressaindo para certas tarefas, aí se estabelece um acordo, você faz tal parte que eu faço essa parte, você chega a tal hora que eu chego um pouco depois e tal. Tá, esse tipo de arranjo, essa receita lá dentro da empresa mesmo, no nível macro ela desaparece. Aqui a gente está pensando em mão de obra e não em trabalho especializado, tá? Então, no nível macro, esse detalhe, essa sutileza da microeconomia some um pouco, e isso é feito basicamente para simplificar, tá? Para que a análise, a teoria, seja mais fácil de entender. Não quer dizer que seja impossível estender a análise macroeconômica clássica para entender nuances como a especialização do trabalho, não. Tá, no curto prazo, como eu disse, considera-se que o estoque de capital é fixo, o que a gente registra com essa barrinha em cima da letra K. O nível tecnológico é dado, então a gente está falando, tudo que a gente estiver falando aqui são movimentos de curto prazo, de 10 dias, 15 dias, 5 dias, decisões do mês, tá? As decisões que a gente está falando aqui, as variações, são variações que ocorrem dentro de um mês, ou talvez dentro de um espaço de 2, 3 meses, tá? De modo que não dá para você pensar, ah, não, entrou uma nova fábrica, ah, não, mudou a linha de equipamentos, agora a gente não está importando mais da China, agora a gente está comprando de Taiwan, são outras ferramentas, são outros... Tá. O produto varia unicamente em função da quantidade de trabalho empregado. Então, isso daí cria, nessa visão macroeconômica, uma leitura um pouco superficial do processo produtivo. Mais uma vez, dentro da macroeconomia clássica, isso é feito em nome da simplicidade. Não quer dizer que esses caras lá, nas obras deles, não tenham discutido aspectos da produção muito interessantes no nível micro. Tá, então, a ideia fundamental da produção é a ideia dos rendimentos decrescentes. Você tem lá uma pessoa trabalhando, essa pessoa gera um produto de 10, ou seja, saiu de 0 para uma pessoa, você conseguiu gerar 10 unidades por dia. Passou para 2 pessoas, com a mesma máquina, 2 pessoas, você ainda conseguiu dobrar. Então, os rendimentos têm ali uma escala constante. A cada multiplicação por 50%, 70%, você tem também o crescimento do produto de 50%, 70%. Só que a partir de um determinado ponto, passar de 2 para 3, você não mais adiciona 10 unidades. Ou seja, o ganho na margem tende a cair. Por que isso está acontecendo? Porque você tem o estoque de capital dado. Você tem uma máquina e essa máquina mais ou menos foi desenhada para trabalhar com 3 pessoas. O que acontece na hora que você passa a empregar 4 pessoas aqui, ó, na condição E, né? Então, aqui nessa diagrama aqui, de 3 para 4, o produto saiu de 28 para 33. Você aumentou apenas em 5 unidades. É metade do que você conseguia lá nos primeiros aumentos de trabalho. Então, é como se você estivesse tentando forçar a barra, extrapolar a capacidade da máquina. Alguma parte do tempo não vai dar para todo mundo operar a mesma máquina.
Então, esse quarto empregado aí pode estar ficando ocioso metade do tempo, porque não tem espaço para ele trabalhar. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa na mesma máquina ao mesmo tempo. Então, o cara acaba que ele só pega os horários de descanso dos outros, ou quando dá algum tipo de folga no espaço da produção. Então, isso vai acontecendo, e na medida que você aumenta o número de pessoas trabalhando, o ganho na margem, ou seja, o produto marginal do trabalho, vai sendo menor. Agora, vem cá, pensa aqui comigo. Essa história faz sentido econômico ou isso é apenas uma questão de livro-texto? Faz sentido, professor. Pois é, faz total sentido. Tenta sempre buscar elementos da realidade, tá? Pensa uma oficina mecânica. Oficina mecânica tem lá 3 caras contratados, um mecânico principal e 2 assistentes, tá? Esses caras estão atendendo 5, 10, 12 carros por dia. Tá? De repente começa a chegar a 20 carros por dia. Aí ele tem um cara que tem que receber os outros, ouvir qual é o problema e ver se vai dar tempo de atender ainda naquele dia. Só para fazer essa conversa, ele precisa de uma outra pessoa. Mas se ele tiver uma outra pessoa, né, esse quarto mecânico que entra, esse cara pode ser alguém hábil, que pode falar assim, não, faça o seguinte, traz o seu carro amanhã bem cedinho, eu vou atender o seu em primeiro lugar. Pode chegar aqui 7 horas da manhã, que na hora que eu abrir a oficina, eu já coloco o seu para dentro e a gente começa a trabalhar no seu, tá? Então, esse quarto cara pode até conseguir ampliar, assim, a produção, fazer com que todo mundo tenha sempre, né, dedicado, atento, atendendo os clientes e conseguindo vencer ali as atividades o mais rápido possível e tal, pode servir. Na hora que você coloca um quinto cara, já começa a ficar complicado, porque ele pode até agilizar o trabalho dos outros, mas ele não vai fazer o trabalho dos outros. Se for trocar o óleo, ele pode, sei lá, ir buscar alguma coisa, tirar um entulho, preparar, limpar a parte que sujou e tal. Ele pode ajudar, mas ele não vai trocar o óleo no mesmo lugar, no mesmo momento que o outro cara vai fazer. Então, ao adicionar mais e mais mecânicos para a sua oficina, chega uma hora que você está pagando salário inteiro para o cara trabalhar 30% do tempo. Então, o seu produto na margem está caindo. A não ser que você pague muito pouco por esse cara, não vale a pena. Então, olha aqui, ó, gente, isso faz sentido econômico. Você pagar o cara conforme o retorno que você espera que você vai ter com o trabalho dele. Aliás, eu vou até aproveitar esse momento para dizer assim, esse é a melhor maneira de pedir emprego, de pedir aumento. Se você quiser pedir aumento para o seu chefe algum dia na vida, lembra da aula do Luiz Maia, tá? Como é que se pede aumento? Você vira e fala assim, eu vou gerar para você, chefe, mais dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso através desse contato aqui, eu vou trazer para a nossa empresa o cliente tal, eu vou conseguir entregar os produtos com mais celeridade, eu vou reduzir o tempo que a gente gira o nosso estoque, eu vou fazer isso. E por isso, para fazer isso, eu preciso que você valorize o meu trabalho aqui um pouco mais, porque, afinal de contas, né, ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, eu estou propondo fazer uma coisa de melhor e tal. Essa é a maneira de pedir aumento. Se você chegar a pedir um aumento e falar, por que você quer, por que você acha que você merece aumento? Ah, porque minha mãe está doente. Vai falar, beleza, cara, ó, sinto muito sua mãe lá, reza mais. Ele não tem nada com isso. Ele vai te pagar mais se ele vir que você é capaz de entregar mais. Tá? Fora isso, o que existe é caridade, é bom coração. E mesmo assim, quase nunca você vê. Você vai ver as pessoas fazendo conta, falando assim, ah, não, peraí, se eu não pagar um pouco mais a esse meu funcionário aqui, é só uma questão de tempo até que ele saia, porque ele é muito bom no que ele faz. Um outro empresário vai ver e vai falar, opa, tem ali um cara pagando pouco para o outro, eu vou lá e vou oferecer o dobro. Gente, é muito comum, infelizmente, só para não me estender demais nessa história, é muito comum você avisar para o seu chefe que ele vai sair e ele te oferecer um aumento para você ficar. Nesse caso, você precisa ter uma noção muito clara de o quanto que você tem perspectiva naquela empresa. Porque se o salário está sendo oferecido apenas para evitar a sua saída, isso pode ser um sinal ruim para você.
Você fala assim, poxa, quer dizer que toda vez que eu quiser alguma coisa aqui, eu vou ter que ameaçar de sair? Por outro lado, o chefe também não sai correndo atrás de você para te dar dinheiro, não. Então, você tem que, de alguma forma, às vezes, anunciar. Fala, chefe, olha, queria que você soubesse que eu tenho uma pretensão de crescer, viu? Então, estou fazendo mais curso, espero poder ser aproveitado aqui para funções de maior responsabilidade. Quando você está falando isso, o seu chefe sabe exatamente o que você está dizendo. Você está falando, eu quero aumento. Ele pode falar assim, beleza, vamos lá, Giovanni, quero ver o que você está entregando. Faça o teu curso, mostra para mim como que você evoluiu e tal, que a gente vai conversar. Então, não é uma coisa que a gente precisa conversar, não precisa só esperar, estar desesperado de grana para chegar lá para o chefe e falar, me dá aumento, não. Tá? Então, a ideia é essa, é a ideia da economia clássica. O que se paga para uma pessoa é o quanto ela gera, quanto que ela gera de ganho. Se você traz algo diferente para a empresa, novo, que amplia o potencial da empresa, amplia a sua capacidade de venda, é natural que você seja remunerado um pouco melhor do que os caras que não fazem isso. Tá, beleza. Vamos voltar lá e colocar aqueles números que eu mostrei para você num diagrama. Então, os diagramas que a gente tem aí no livro do Freud são muito bem desenhados, tá, gente? Olha só. Aqui são os números exatos que você viu na tabela anterior. Esses números dessa tabela aqui foram traduzidos nesse diagrama aqui, ó. Olha para você perceber aqui, ó, no primeiro pessoa empregada. Uma pessoa empregada, a produção saiu de 0 para 10. A segunda pessoa empregada, a produção saiu de 10 para 20. Observa que de A, B, C aqui, isso é uma linha reta. Se isso é uma linha reta, quer dizer que a relação é a mesma, a inclinação é a mesma. Toda vez que eu der um determinado deslocamento na horizontal, eu vou ter o mesmo deslocamento na vertical. É uma reta, né? Agora, de 2 para 3, a inclinação já cai um pouco. Quer dizer, do segundo para a terceira pessoa empregada, a gente passou de 10 unidades de produto a mais para 8 unidades de produto a mais. E essa produtividade vai caindo quando a gente passa para o nível seguinte. Então, nós estamos tendo uma noção clara aí de rendimentos decrescentes, até o momento em que essa relação inverte. Ou seja, você já está contratando pessoas para produzir menos. Quer dizer, rendimentos negativos. Isso não vai acontecer fácil em quase nenhuma empresa real. É muito difícil que uma empresa vai contratar alguém que essa pessoa acaba sendo um estorvo, né? Algo que atrapalha a produção. É muito raro que alguma empresa vai estar aqui no ponto G, passando do ponto F para o ponto G. Mas do ponto E para o ponto F é possível. Você está contratando alguém que vai trazer um ganho muito pequeno ali, de 32 para 34. E você está pagando o salário daquela pessoa. Tá, então, se a gente registrar não essa produção total, conforme o número de pessoas empregadas, mas a produção adicional, conforme o número de pessoas empregadas, a gente tem aqui, ó, no diagrama da direita, a gente tem a combinação dessas duas imagens. Na segunda imagem que você tem é assim, ó, com uma pessoa, o ganho adicional tinha sido 10, de 0 para 1. De 1 para 2, o ganho adicional continuou 10. De 2 para 3, o ganho adicional caiu para 8. Então, esse ganho adicional em termos de unidades produzidas é o que a gente chama de produto marginal do trabalho. Pressupõe que o estoque de capital está fixo e você está tendo, na margem, algum benefício em ampliar o número de pessoas, mas esses benefícios são cada vez menores. Uma pessoa adicional gera cada vez menos produtos adicionais, tá? Tá. Ok, mas quando a gente observa uma função de produção dessa, a gente não tem nenhuma explicação de qual que é o nível ideal. Aqui a gente está vendo só um lado da moeda, de alguma forma. Qual que é o melhor? É produzir com 3 pessoas ou é com 4? Eu não sei. Com 4 pessoas eu vou conseguir produzir 32 unidades. Com 3 pessoas eu vou produzir 28 unidades. Qual que é melhor?
Gente, uma empresa, o objetivo de uma empresa não é maximizar a produção, é maximizar lucro. Tem muita gente da área comercial que parece que não sabe disso. Mas o objetivo da empresa não é vender uma quantidade infinita. Tem vendedor que sai na rua e começa a oferecer desconto para vender mais. Vai vendendo sob condições que não são boas. Olha, você pode começar a me pagar daqui a 90 dias e posso dividir para você em 30 vezes. Aí o financeiro vai olhar e falar assim, meu amigo, você fez as contas? Quanto tempo que nós vamos demorar para receber? Qual que é a chance desse cara se tornar inadimplente quando você deixa ele começar a pagar em 90 dias? O fato de você ter despendido dinheiro, produzido o produto, entregue no cliente e gastar 90 dias para receber, você acha que nós temos fôlego financeiro para isso? Tá, então o objetivo de uma empresa não é vender só. Não é vender o máximo que dá. É alcançar o lucro maior possível. Então, num diagrama como esse, de produção total ou de produção na margem, produtividade marginal, você não tem a decisão de qual ponto que é melhor. Qual que vai ser melhor? É produzir no nível de 3 pessoas, em que eu tenho 28 unidades produzidas, ou no nível de 4 pessoas, que eu tenho 32 unidades produzidas? Não sei. Eu só estou vendo as quantidades que eu consigo gerar. Tá, então, essa discussão sobre produtividade e produção não nos diz aquilo que é desejável, diz só o que é possível. Então, nem sempre é importante para a empresa aumentar a produção. Vai depender. Você vai ter que ver qual que é a estrutura de custo e qual que é a margem que essa empresa tem. Ah, mas nós discutimos isso lá em microeconomia. Como é que era a história? Ah, sim, a empresa escolhe. A empresa é concorrência perfeita. A empresa é uma tomadora de preços. Quem é que reconhece esse diagrama aqui que eu estou colocando na frente de vocês, esses dois diagramas? Levanta a mão aí, por favor. Quem é que reconhece, cansou de ver isso aí lá em microeconomia? Eita, vocês não viram isso em microeconomia, não? Acho que a gente só não quer comentar mesmo, se tiver alguma pergunta aí. Porque pelo menos eu não lembro completamente, não, entendeu? Mas. Beleza, Felipe. Obrigado, cara. Não tem problema você falar isso, cara. Não tem problema. Você precisa dizer. O que você não pode... Gente, olha só que legal. O que vocês não podem fazer é pacto da mediocridade. O professor fingir que está ensinando, vocês fingirem que está aprendendo. Se aparecer um negócio esquisito como esse aqui, se você não conhece, você tem que falar. Ó, volta aí, Luiz, eu não lembro dessa história, não. Tá certo? Beleza, então eu vou voltar para essa questão aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando do mercado de concorrência perfeita. Aqui nesse diagrama da esquerda, o que você tem é demanda e oferta. Demanda e oferta, milhões de vendedores estão organizados aqui nessa curva de oferta. Conforme o preço aumenta, maiores quantidades estão sendo buscadas no mercado. Na curva de demanda, milhões de consumidores estão sendo organizados aqui. Na hora que o preço cai, maiores quantidades estão sendo. Existe um ponto em que essas duas coisas convergem. O encontro da curva de oferta e de demanda determina um preço de mercado. Tá, quando a gente tem aqui no mercado agregado da esquerda, em que milhões de quantidades estão sendo negociadas, esse preço é definido lá no grande mercado, com milhões de pessoas interagindo, sejam empresas, sejam vendedores. Aqui do lado direito, o que a gente tem é uma empresinha. Em vez de produzir milhões de quantidades, ela produz dezenas de unidades. Então, ela é muito pequenininha. Se ela produzir 5, aqui no início, 10, 12 ou 20, isso não vai mudar o preço no mercado. Ela é muito pequena. Então, o preço para essa empresa é dado. Se ela produzir 5 unidades, ela vai vender R$10 cada um. Se ela produzir 50 unidades, ela vai vender R$10 cada um. O preço para a empresa é dado. A empresa em concorrência perfeita é uma tomadora de preços. Ou seja, ela vai ao mercado, vê quanto que está o preço e ela escolhe qual a quantidade que ela quer produzir. E como é que ela escolhe a quantidade que ela quer produzir? Bom, ela tem uma curvinha aqui chamada de curva de custo marginal. A curva de custo marginal diz assim,
quanto que vale a pena produzir. E olha só, a gente pode ver essa linha reta aqui em cima, vamos dizer que ela seja R$10, e a gente pode ver essa linha embaixo aqui, tá? Que é a curva de custo marginal, esse formato em U, sei lá, formato de tique, né, de checkout, checklist, assim. Tá. Essa curva de custo marginal, ela nos diz quanto que custa para produzir a próxima unidade. Se a gente para num ponto como esse aqui, ó, em que parece que a distância dessas duas curvas é a máxima possível, nós não estamos falando que esse é o lucro maior possível, não. Nós estamos falando que para produzir a próxima unidade, eu ganho R$10. Mas para produzir a próxima unidade, eu só gasto 3. Pô, vamos embora. Eu estou ganhando 7 de diferença. Aí vamos continuar andando. Então eu vou andando aqui para a direita. Aqui nesse ponto, eu ainda ganho R$10 em vender cada unidade. Mas ao produzi-la, eu gasto R$4,50. Se eu gasto R$4,50 e consigo vender por 10, tá ótimo, meu amigo. Ainda tem um ganho. Então, eu vou indo fazendo esses acordos até chegar a esse ponto aqui, em que, se eu for além dele, o custo de produzir a próxima unidade vai ser maior do que quanto eu ganho vendendo. Então, imagine eu produzir uma unidade que eu gasto R$11, mas que quando eu for tentar colocar no mercado, o máximo que eu apuro por ele é R$10. Então, a empresa vai escolher produzir no nível em que preço é igual a custo marginal. Então, essa regra que vocês estão vendo aqui em cima, preço é igual a custo marginal, P é igual a CMG, essa é a regra que a essa altura do campeonato já deveria estar tatuada no braço de vocês. Todo mundo sabe, uma empresa em concorrência perfeita, ela não controla preço, portanto, o que cabe a ela controlar é o quanto vai produzir. E o quanto ela vai produzir, ela fala, eu vou produzir até o ponto em que, se eu aumentar a produção, eu tenho mais custo do que ganho na venda. Então, eu paro ali. Opa, chegou aqui, cheguei no ponto ótimo. Eu já aproveitei todas as oportunidades de ter lucro, de ampliar o meu lucro total. Tá, então essa é a visão e a grande mensagem da concorrência perfeita. Só que aqui eu não estou vendo quantas pessoas estão sendo empregadas. Então, eu preciso traduzir essa história toda lá para o mercado de trabalho. Então, gente, olha só. O que vocês estão vendo aqui nesse primeiro par de diagramas aqui, eu vou mostrar exatamente a mesma coisa nesse par de diagramas aqui, só que aqui é mercado de trabalho. Tá? Então, ó, nós estamos falando de microeconomia. Isso aqui é concorrência perfeita, o produto, vamos dizer que seja cerveja importada. Não, cerveja artesanal. Pronto, tem uma fábrica de cerveja artesanal aqui, em Aldeia, aqui na Guabiraba, tem outra lá perto do aeroporto, tá bom. Então, cerveja artesanal. O cara vende essa cerveja a R$6. Só que ele tem um custo. Ele não consegue mudar muito a margem, o preço do que ele coloca. Qualquer pessoa que vai cobrar numa cerveja artesanal R$12, R$15, muito acima do que custa uma Heineken da vida, então não consegue vender. Então, talvez a cerveja artesanal não seja um melhor exemplo, porque é um produto diferenciado, mas enfim, vocês entenderam a ideia, tá? Aqui eu estou mostrando oferta agregada, todas as empresas juntas vendendo cerveja, demanda, todos os consumidores comprando cerveja, eles vão lá... Desculpa, professor. Diga lá. É que voltou para o último slide, a gente está vendo o slide passado. Justo, vocês estão vendo da concorrência perfeita, né? Isso. Pois é. É que eu quero mostrar, terminar essa análise aqui e mostrar esse mesmo fenômeno no mercado de trabalho. Ah, sim. Desculpa, é que eu achei que o senhor tinha voltado sem querer e estava falando do outro slide. Ah, legal, beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando. Você consegue ver essa setinha que eu estou mexendo aqui? Sim, dá para ver. Massa. Tá. Então, pessoal, aqui no mercado agregado é onde se define preço. Esse lado da direita aqui, em vez de estar falando em milhões de quantidades, está falando em dezenas ou dúzias de quantidades, tá? Então, tem uma diferença enorme de escala do gráfico da esquerda do gráfico da direita. Tanto é que esse preço que aqui pode variar conforme a demanda ou a oferta aumente,
Aqui, para esse cara, para a única empresa, o preço é fixo, é dado. Então, uma empresa, o preço, se ela produzir 5 unidades, o preço é 10. Se ela produzir 200 unidades, o preço é 10. Por quê? Porque ela é pequena demais para influenciar o preço no mercado. Tá. No entanto, ela vai ver qual que é o seu custo marginal e falar, até esse ponto Q estrela aqui, ó, Q asterisco, vale a pena eu produzir. A partir desse ponto, se eu aumentar a produção, o meu custo para produzir essa unidade adicional vai ser maior do que o valor que eu apuro na venda. Então, já não vale a pena, eu paro aqui. Ah, e vale a pena parar antes? Não vale. Porque parar antes, eu estou dizendo assim, eu vendo por R$10 uma cerveja que eu consigo produzir por 7. Opa, tem um ganho, por que eu não faço? Eu vou produzir essa. Então, eu vou aproveitar todas as oportunidades de ganho até esse ponto em que preço é igual a custo marginal. Tá. Essa é a visão que a gente tem no mercado de produtos, né? Dos bens e serviços. Agora, vamos pegar o mercado de trabalho. Gente, tem centenas de milhões de pessoas brasileiras lá procurando trabalho. Tem um monte de gente querendo um emprego com carteira assinada. Conforme o salário com carteira assinada aumenta, aparece mais e mais gente querendo trabalhar. Então, a curva de oferta agregada está sendo desenhada aqui como sendo uma curva para cima, né? Positivamente inclinada. Mais adiante, eu vou explicar por que essa curva de oferta de trabalho é positivamente inclinada, tá? Tá, de toda forma, tem uma curva de demanda por trabalho que está indo para baixo. E a ideia é mais ou menos intuitiva, mas a gente vai ver isso acontecer aqui. A ideia é assim, se o salário, se empregar uma pessoa com carteira assinada, o salário mínimo tiver R$2.000, o empregador vai virar e falar assim, poxa, nem todo mundo que eu empregar, pagando R$2.000, traz para a minha empresa R$2.000 de ganho. Se eu tiver que pagar R$2.000 para uma pessoa, eu tenho que pagar para alguém que traz 2.500, que traz 3.000 de ganho para mim. Se essa pessoa não for muito hábil, muito habilidosa, treinada, qualificada, com um bom curso superior, eu não vou pagar R$2.000 para uma pessoa. Ela não consegue me trazer um retorno. Então, na medida que o preço sobe, a quantidade, né, o salário sobe, o empregador quer contratar menos, porque para ele aquilo é custo. Tá? Então, a demanda por trabalho. Mas, de toda forma, aqui no agregado, a gente acaba lá com 25 milhões de pessoas. No Brasil é um pouco mais, tá, gente? No Brasil são cerca de 35 milhões ou 40 milhões de empregos com carteira assinada. Hoje eu acho que está entre 40 e 45 milhões de empregos com carteira assinada, enquanto empregos informais são cerca de 60 milhões de pessoas, tá? Mas, de toda forma, vamos dizer que seja 40, 60, tá? É por aí. Tá, então, aqui, com o salário sendo fixado dessa forma, na demanda e na oferta, a gente tem esse salário aqui, nem é salário mínimo, tá, gente? Esse salário aqui, pessoal com carteira assinada, o salário médio dessas pessoas é na casa de R$1.500, R$1.600. A renda média do trabalhador. Esses caras, em média, ganham mais do que o salário mínimo. Tá. Mas, de toda forma, isso depende dessa interação gigante entre milhões de pessoas procurando emprego e centenas de milhares de empresas tentando contratar. Estabelece-se lá um salário de emprego com carteira. Tá? Então, está aqui, esse salário. Para uma empresa específica, contratar 2, 3 ou 5 empregados não vai afetar o salário do Brasil. Para essa empresa, o salário que ela paga por carteira assinada é um valor mais ou menos fixo. Ela pode oferecer um pouquinho mais, se ela tiver lá um plano, ela pode oferecer um pouquinho menos, mas é uma tendência a ela seguir o que se cobra no mercado. Se ela oferecer um pouquinho mais, alguém pode falar assim, mas olha aí, o nosso lucro está menor porque você está pagando mais do que precisa pagar aos empregados. Se ela pagar um pouquinho menos, as pessoas começam a falar assim, eu vou sair dessa empresa, vou trabalhar em outro canto. Na verdade, a gente depois vai discutir lá na visão keynesiana dessa história, que existe um aspecto psicológico sobre você pagar igual ou pagar um pouco acima do mercado, tá? Tá, mas seja como for, para essa empresa aqui,
contratar 2, 3 ou 20 pessoas, ela vai pagar o mesmo salário, R$ 1.500. Então, existe essa relação aqui que eu estou chamando de retorno marginal do trabalho, que é o quanto de dinheiro que essa empresa faz com cada pessoa empregada. Então, se eu parar aqui, ó, se eu ficar nesse ponto aqui, onde a setinha está, o que esse ponto está me dizendo? Que uma pessoa que eu contratar agora vai me trazer R$ 1.800 de renda por mês, e eu pago a ela 1.500. Opa, eu quero contratar essa pessoa. Aí eu contrato mais uma, vou um pouquinho para a direita aqui. Agora, essa pessoa me traz R$ 1.600 de retorno por mês. E eu pago a ela 1.500. Eu quero. Tem um ganho de mais R$ 100 de diferença, eu quero. Eu vou contratar até esse ponto. Agora, como é que eu calculo esse retorno marginal do trabalho? Ora, eu vejo quantas unidades que essa pessoa trabalha e multiplico pelo preço da unidade que eu estou vendendo. Então, eu estou dando assim, um valor monetário para a produtividade na margem. Tá? Então, observe o que acontece aqui, gente. Se essa oferta de trabalho aumenta, desloca para a direita, o salário médio cai, esse salário vai ser uma nova linha reta aqui para essa empresa. Essa empresa agora vai contratar um pouco mais, porque o encontro da linha reta com a sua linha de retorno marginal do trabalho, agora lhe dá uma quantidade maior. Ou seja, ela vai estar estimulada a contratar mais gente com carteira assinada, porque a relação em o que eu ganho em contratar o próximo funcionário e o que eu pago para o próximo funcionário mudou. Tá, então, o que há de novo nessa história toda aqui é essa versão monetizada da produtividade marginal do trabalho. A produtividade marginal do trabalho, lá no início da nossa aula hoje, aqui no início não, agora há pouco, a gente não estava falando em quantidades? Olha aqui, ó. Cada pessoa vai trazer um acréscimo no produto de 10 para 20 unidades, de 20 para 28 unidades, aqui na coluna do meio, nessa tabela, né? Então, a gente estava falando em termos de produtividade, em termos de quantidade de produto. Aqui na frente, eu fui lá e coloquei a versão monetária disso. É o número de unidades que cada pessoa está trazendo, multiplicado pelo preço. Se eu pegar uma curva como essa aqui, gente, ó, se eu pegar uma curva como essa aqui, de produtividade marginal do trabalho, e para cada um desses pontos eu multiplicar por 2, eu vou só deslocar essa curva para a direita. Ela vai ficar com o mesmo formato. Então, o formato que vocês estão vendo aqui, essa curvinha aqui, é o mesmo formato que vocês estão vendo aqui. A produtividade marginal do trabalho. Tá, então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Essa visão aqui de bens e serviços que vocês estão acostumados a ver lá em microeconomia, essa é a visão clássica. E na visão clássica, a gente pode traduzir essa mesma visão para o mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem uma decisão de maximização da empresa. A empresa vai explorar todas as possibilidades de ampliar a quantidade de contratação se ela tiver ganho na margem. E o que determina o ganho na margem? Ora, por um lado, o custo na margem. Aqui, ó, para contratar uma pessoa a mais, o custo é constante. Por quê? Porque uma empresinha dentro de um mercado que tem 25 milhões, 35, 40 milhões de pessoas. A empresa aumentar, se ela vai trabalhar com 4, com 5, com 10 empregados, não afeta o grande mercado. Ela é pequenininha, ela é tomadora de preço na contratação de pessoas. Então, o custo na margem dela aqui é fixo, mas o retorno na margem varia. E varia como? Com aquela história de custo marginal crescente. É um outro lado da moeda de você falar retorno marginal decrescente. Então, aqui, ó, a produtividade marginal do trabalho cai. Por quê? Porque você tem um número de máquinas fixas, e aí, conforme você vai contratando mais gente, o número de unidades adicionais produzidas, o ganho, né, para cada uma unidade de trabalho a mais introduzido, o ganho é declinante.
Mas aqui a gente está falando em salário em reais, portanto, eu coloquei a versão em reais da produtividade, que é o número de unidades adicional, representado aqui por PMGN, ou produtividade marginal do trabalho, registrado com a letra N, vezes o preço do produto. Eu já estou estourando meu tempo aqui de 9h50. Deixa eu olhar aqui para o rosto de vocês e saber. Faz sentido isso que eu estou mostrando aqui, gente? Levanta a mãozinha aí se você achou que se esses diagramas fizeram sentido. Legal. Tá, eu sei que está com uma cara danada de revisão, mas não tem problema. O que a gente precisa de fato lembrar é que a economia clássica ela é muito semelhante ao que a gente estudou na microeconomia em concorrência perfeita. A história toda é essa, é que na hora que os críticos dos clássicos chegarem, eles vão falar assim, essa situação de concorrência perfeita é a exceção. A regra é concorrência imperfeita. A regra é informação incompleta. A regra é mercados prioritários para esse ou para aquele. A regra não é essa maravilha de um mercado que autoajusta-se para atender um ponto de equilíbrio, não, tá certo? Pessoal, são 9h50, eu vou parar por aqui, mas explicar para vocês que essas fichas de aula, mais uma vez, elas vão estar disponíveis dentro de algumas horas, e na aula que eu vou gravar para vocês de quinta-feira, assim que eu lançar, que eu anunciar no WhatsApp e colocar lá no Google Classroom essa aula gravada, as fichas de aula também já vão estar disponíveis, tá certo? Perguntas, comentários, reclamações, antes de eu interromper aqui a minha apresentação. Acho que o Adelmo está com a mão levantada ali, mas é da pergunta anterior, né, Adelmo? Foi isso mesmo, professor. Legal. Então tá certo, pessoal. Agradecê-los aqui mais uma vez pela paciência. Recomendar muito que vocês acessem o site da minha biblioteca. Façam uma leitura, nem que seja uma leitura ágil assim desse capítulo 3, que ele é um capítulo que faz uma boa revisão, vai ajudar muito para a gente prosseguir mais adiante, tá certo? Ok, pessoal, eu estou interrompendo a gravação aqui e, como de costume, eu vou estar aqui por mais uns minutinhos se alguém quiser trocar ideia.